Tudo bom? Hoje eu queria falar um pouquinho desse canal, o porquê dele surgiu, por que ele chama Bruxas da Nova Era, o que eu tenho a ver com tudo isso, enfim. Eu tenho já uma caminhada aí, tenho 46 anos, mas quando eu tinha uns 20 anos, por aí, eu fiz uma terapia de vidas passadas e numa dessas vidas que eu tive acesso, eu fui bruxa. Eu sou bruxa. E aí, eu fui queimada na fogueira na época da Inquisição. E revivi esse momento na terapia, mas claro, trabalhei isso. Mas a coisa veio surgindo, a coisa veio ampliando conforme as experiências na nossa vida, e eu sempre fiquei muito intrigada com algumas familiaridades que eu tenho. Numa delas, o meu contato com a natureza. Eu sou daquelas que salva aranha de casa, sou daquelas que dá nome de lagartixa, amo cobra, né? Barata dentro de casa eu mato, mas se a barata estiver fora de casa eu não mato, porque eu acho ela importantíssima para o ecossistema urbano. Enfim, tenho medo de ganso. Mas eu tenho facilidade em plantar, adoro cristais. E aí, com 9, 10 anos, decidi trabalhar com a questão ambiental. Me formei em ecologia, eu sou ecóloga de primeira formação, fiz mestrado, enfim. Há 20 anos eu trabalho na área de sustentabilidade, mas para cuidar mesmo, ensinando as pessoas a cuidarem do planeta, horta, jardim vertical, revitalização de áreas públicas, ONGs, empresas, implantação de coleta seletiva, cooperativas de material reciclável, enfim. Eu tenho uma caminhada grande Brasil afora, porque eu trabalhei bastante viajando para multinacionais, inclusive, né? Respondendo por programas de responsabilidade social no país. E só que quando chegou em 2016, 2017, eu comecei a sentir um vazio, porque eu trabalhava muito com ambiente externo e eu comecei a sentir uma vontade de trabalhar o meio ambiente interno das pessoas. O tarô olhou para mim e falou assim: Fia, me usa. Preciso ser usado. E aí eu voltei a estudar tarô, sabe? Pegar livro mesmo, sentar, ler livro, olhar uma carta, tal. Eu tenho um deck só. Mas revisitei todas as 78 cartas e comecei a ver vídeo, e a coisa foi muito natural. As leituras vieram de uma forma muito natural, né? Eu falei assim, bom, vou oportunizar isso para outras pessoas. Aí já pensei em fazer as leituras por egrégoras de mulheres. Foi daí que nasceu a leitura para mulheres ansiosas, para mulheres apaixonadas, um pouco por conta dessa minha história, dessa minha jornada, né? E então o tarô ele vem servir na minha jornada como um repertório também de apoio para as mulheres, para você que está me vendo, sabendo um pouco da minha história, e muito para mim também no meu processo de autocura, de bruxa em autocura. Fui a uma feira mística com meu marido e ele comprou, me deu de presente um chapéu de bruxa. Cara, foi incrível. Quando eu pus aquele chapéu de bruxa, parece que o tempo parou. Sabe quando o tempo para assim? Pois é. E eu falei assim: é isso. Eu preciso lidar com essas mulheres. Assim como eu também estou no meu processo de bruxa ferida. Imagina, eu fui queimada na fogueira. Imagino que muitas foram também, né? Ou torturadas, enfim, a gente sabe o que aconteceu na época da Inquisição, ou até um pouquinho antes da Inquisição. Vou trabalhar, então, com essa fatia de mulheres, que são as que se reconhecem bruxas ou que querem ser. Mas eu tinha um enorme preconceito, vou confessar para vocês. Porque no meu imaginário, numa sociedade violenta, patriarcal, extremamente opressora que nós vivemos ainda, na minha cabeça, bruxa era um monte de coisa que não era saudável. Um monte de coisa que não era boa. E eu falei, como é que eu vou trabalhar com isso? Sendo que isso não é bom. Eu falei, quer saber? Vamos estudar sobre bruxaria. E aí comecei
a estudar sobre isso, a ver vídeos, a ler um livro. E bruxaria não é nada disso do que falo. Bruxas são mulheres livres. Nós mulheres, libertas, normais. Eu sou uma mulher normal? Bom, normalidade a gente pode até ver também o que é ser normal, né? Mas a gente não come criancinha. A gente não voa de vassoura. Eu adoraria voar de vassoura. Aliás, eu acho que todo mundo deveria voar de vassoura porque é muito mais sustentável. Mas enfim, a gente não chegou lá ainda. Mas a gente não precisa fazer magias para mudar a vida das pessoas no sentido de acabar com o livre-arbítrio delas. A gente não altera o destino das pessoas. A gente não tem um caldeirão e faz as pessoas virarem sapos, ou fazem as pessoas se tornarem rainhas, ou fazem. Não. A gente simplesmente quer ser o que a gente é na nossa potência de mulher. A gente quer ter o yin e o yang equilibrados. Que dá um trabalhão fazer isso, né? Vamos combinar que precisa de encarnações pra gente equilibrar o yin e yang. Não é à toa que encarnação a gente vem homem, tem encarnação que a gente vem mulher, pra gente aprender a lidar com isso, né? É isso. E lidar com a natureza, lidar com essa energia, é além desse mundo físico aqui. Então a gente precisa evoluir no sentido de alcançar campos energéticos. Os cristais nos ajudam, as ervas nos ajudam, os elementais da natureza nos ajudam, o tarô nos ajuda, o reiki nos ajuda. Tantas outras ferramentas, outros repertórios. Radiestesia é puro campo vibracional. E aí eu entendi que nós bruxas temos uma afinidade com esse campo energético que outras pessoas ainda estão fechadas para isso, né? Ainda se sentem podadas. E aí a gente lida com várias pessoas que têm medo, pessoas que não querem nem ouvir falar, pessoas que admiram, mas não sabem como, pessoas que você bota o olho e fala assim, essa mas ela não se sente. Pessoas que na hora que começa a escutar, falam assim, nossa, eu acho que eu sou e tal. E gente, com o chapéu, que foi apenas um artefato, mas me serviu para trabalhar a minha identidade, para trabalhar a minha autocura de bruxa. Porque eu quero ser uma mulher livre. E estou nesse caminho. Você também pode ser uma mulher livre. Eu não sei se você está nesse caminho ou não. Eu não sei até onde você está a fim de chegar também com essa liberdade. Mas se você tá sentindo que é isso, se você está cansada de ser jogada, fatiada por esse sistema, se você está cansada de se olhar e não se reconhecer e não enxergar sua potencialidade, se você está cansada de ficar ouvindo as pessoas falarem como você tem que ser para você ser aceita, começa a pensar que existe uma grande possibilidade de você também ser uma bruxa. E uma bruxa, gente, na nossa cabeça vem bruxa do mal, porque é o Walt Disney. Eu adoro as bruxas do Walt Disney, eu adoro desenho infantil, amo. Mas também veio espalhar no inconsciente coletivo que as bruxas são as mulheres más. E não tem mulher má. Então, por mais admiração que eu tenha do Walt Disney, mas a gente não pode ser inocente dizendo que todos os filmes da Walt Disney passam uma mensagem. Da mulher perfeita, da mulher virginal, da mulher que fica para dentro da casa, da mulher que espera o homem, porque é o homem que vai decidir as coisas, é o homem que detém a capacidade de fazer as coisas, é o homem que detém o comando das coisas.
E quem são as mulheres? Nos desenhos da Walt Disney. Então, a gente, por mais que a gente goste, por mais que a gente ache bonitinho, que a gente até tem algum outro personagem que a gente tem uma afinidade maior, a gente precisa ter uma visão também não tão inocente da história, né? De princesas e príncipes encantados, de final feliz. Existe final feliz? Será que a vida é aquilo mesmo? E durante, se a gente pegar a história da mulher, a gente vai ver que a mulher foi silenciada à força desde os primórdios. Desde quando as sociedades humanas começaram a se juntar em grupos de 150 a 200 pessoas, que aí começaram a surgir os mitos. Gente, eu tô falando ainda da época dos homens das cavernas, né? Porque você tinha bandos, até 30 pessoas, 40, as conversas eram coisas do dia a dia, beber água, pegar água, se proteger do frio e tal. Quando começa a juntar 150, 200 pessoas, que o bando começa a ficar maior, aí surge o simbólico. Mas por que, que a gente está com sede? Mas por que está vindo a colheita? Mas por que tal lugar tem as frutas e tal lugar não tem? Por que tal momento tem a caça e tal momento não tem? E aí as explicações começaram a ser colocadas nas forças da natureza. Surgiu um termo, então, paganismo. O que é paganismo? É o culto às forças da natureza. O que é isso, gente? É você valorizar as coisas ecológicas, é você valorizar os processos naturais. Por que tem colheita? Porque tem energia solar, fotossíntese. Claro, tem ação do homem, tem ação do trabalho humano, não vamos tirar isso. Mas quem faz o trabalho maior? É o sol. É ali, são os nutrientes que estão no solo, né? Ciclo da água. Gente, olha o poder do ciclo da água no nosso planeta. Ciclo do oxigênio, ciclo do carbono. Então, quando as civilizações começaram a se organizar, especialmente quando elas perceberam que elas podiam plantar e não viver apenas da colheita, mas elas poderiam manejar as espécies de comida, surgiu as explicações da natureza. O simbólico surgiu. E daí para frente, os homens acabaram sequestrando o simbólico. Porque as mulheres entendiam das fases da lua. As mulheres pariam. A gente entendia dos sinais lunares, porque mexe com a gente. E os homens não fazem a menor noção do que é o magnetismo lunar. Então a gente tinha capacidade de gerar vida e o homem não participava disso. O que eles começaram a perceber então? Que a gente, mulher, tinha uma força, um poder que eles não tinham. E aí eles começaram a fazer, primeiro, pequenas opressões, depois eles curtiram essa brincadeira de ter o poder, e aí vem a coisa máxima na Idade Média, quando a instituição da igreja acaba fazendo genocídio, né? Porque o que foi a época da Inquisição, que não genocídio. Então a gente vê que a história da mulher é uma história que busca ser silenciada o tempo inteiro. E quem são as bruxas? Bruxa é a mulher poderosa, liberta, autônoma, que constrói a sua própria história. Gente, na época do Homem das Cavernas. Mas que não era interessante para esse sistema de comando patriarcado. Então nós fomos silenciadas à força durante esse tempo. Então era muito interessante veicular a bruxa a ela ser má, a ela comer criancinha, a ela ter pacto com o diabo, a ela fazer coisas que o resto dos mortais não entendem. É daí que vem essa história toda. Um monte de crendices.
um monte de mitos, muitos inventados pela instituição católica. Percebe? Que você, mulher, faz parte dessa história de ser silenciada? Será que aí no seu registro arcástico, na sua evolução enquanto espírito, quantas vezes você foi mulher e quantas vezes você sofreu por ser mulher? Eu tenho certeza que eu sofri várias vezes. Eu tive acesso a 2 vidas minhas, uma que eu era bruxa e a outra que eu sofri bastante também, por ser mulher. As outras eu ainda não tive acesso. Graças a Deus, né? Se a gente pensar assim. Esse canal, então, surgiu porque estamos também numa fase de ampliação de consciência. Também nós, mulheres, estamos já nos enxergando enquanto pessoas em caquinhos, mas que a gente está dispostas a nos refazer. Então, existe uma disposição muito grande internamente da nossa parte para o autoconhecimento, para ampliação de consciência e para aprender a lidar com o campo energético, o campo vibracional, que é o que a gente vai precisar daqui para frente. O planeta está passando por uma transição planetária. As coisas estão acontecendo muito rapidamente. O mundo vai mudar, o mundo está mudando e ele vai mudar ainda de uma forma que a gente não sabe o que é. Então nós precisamos nos preparar para isso. E é este o convite, é que nós, bruxas da nova era, a gente possa se preparar para o que vem aí. Mas não é se preparar, gente, para a guerra. É se preparar para ampliar o nosso campo vibracional, para a gente saber lidar com o nosso campo energético, para a gente saber lidar com o nosso campo emocional, para a gente não ficar nessa gangorra de emoções o tempo inteiro. Percebe? Então eu convido você, ainda mais se você já recebeu esse chamado, para fazer parte dessa egrégora das bruxas da nova era. Não sei em que ponto do seu autoconhecimento você está, não sei em que ponto você está na sua jornada, na sua caminhada, mas existe um grande respeito à sua jornada. E justamente por esse respeito existir, é que eu convido você a fazer parte dessa nossa família, dessa nossa egrégora. E do mesmo jeito que você pode ser ajudada, você também pode ajudar. Ok? Então, faça parte dessa egrégora, se inscreva nesse canal, faça seus comentários. Isso vai formando uma massa crítica das novas mulheres que vão ocupar esse planetinha que está, enfim, que vai assumir uma outra forma que a gente nem sabe qual que é ainda. Tá bom? Agora você já sabe um pouquinho da minha história, um pouquinho de como esse canal foi formado, quais os objetivos desse canal, e eu quero te ver nele.